exemplar seria de R$ 4,66. Com base em tais documentos, o juiz, atendendo ao requerimento do Ministério Público, determinou que a editora Gráficos Burt se manifestasse a respeito, sobrevindo a justificativa de que houve erro na emissão dessas notas fiscais. No mesmo sentido, se manifestou o Diego de Nadai ao afirmar que eram notas de simples remessa, as quais não tinham valor fiscal e tampouco teriam sido entregues à campanha, uma vez que são representativas do negócio jurídico. Não são representativas do negócio jurídico e se prestam apenas a acompanhar o material durante o transporte. Fecha aspas, folhas 488. Conquanto tenham os recorridos alegado que as notas fiscais emitidas pela empresa gráfica, posteriormente a nota fiscal de serviço propriamente dita, não passaram de documentos de simples remessa, e o que se aferiu foi suposta irregularidade formal de natureza sanável, que já teria inclusive sido sanada no processo de prestação de contas, tais informações não encontram respaldo nos elementos de prova contidos nos autos. Porque o juiz, embora tenha feito essas afirmações no que diz respeito à estação que investiga o possível uso de caixa 2, ele desaprovou as contas, justamente sobre esse argumento. Pela análise dos documentos, verifica-se justamente o contrário, ou seja, a emissão da nota fiscal devida, a emissão das de simples remessa, posteriormente, em 13 de novembro de 2012 e 15 de novembro de 2012. Em conclusão, a divergência de valores, a incongruência de datas, dúvida acerca da natureza da operação, impossibilidade de correção de erros, entre aspas, valor da operação da prestação, base de cálculo e alíquota, decurso de prazo para emissão da carta de correção eletrônica, levam irremediavelmente à conclusão exposta. Qual foi? A rejeição das contas. Obviamente que nós já julgamos aqui que a rejeição das contas por si só não implica em caixa 2. Existem vários motivos pelos quais. Então, realmente isso, como eu disse no início, não é prejudicial à rejeição de contas ao exame desse pedido. O responsável pela contabilidade da gráfica Burt, ao ser ouvido em juízo, ratificou a versão apresentada pelos recorridos e afirmou que foi expedida a nota de fatura com o valor de R$ 2,00 a unidade e que, posteriormente, foram emitidas notas de remessa com o valor errado de R$ 4,66. Afirmou ainda que no caixa de empresa entrou somente R$ 150 mil. Porém, indagado pelo juiz se o valor expresso da nota fiscal de fatura era compatível com o valor do mercado, afirmou não ter condições de afirmar. Isso na mídia postada folhas 330. Queria só fazer uma observação, porque foi dito que esse preço se chegou após uma grande pesquisa. Mas o responsável, o tesoureiro, quando foi ouvido a folha 194, ele afirmou o seguinte: o valor pago para aquisição foi 150 mil. Só o que é importante. Na época da negociação, procurei a empresa Burt e informei que tinha apenas 150 mil para gastar e precisava de 75 mil revistas. A empresa Burt aceitou cobrar R$ 2,00 por revista. Pesquisei em outras empresas que ofereceram preços próximos, mas o melhor negócio foi obtido com a empresa Burt. O que eu queria anotar é que não houve essa ampla pesquisa anterior, como foi dito aqui, e que os orçamentos foram juntados a posteriori. Se houvesse, pelo menos no momento da contratação, outros orçamentos próximos a esse valor, haveria uma credibilidade maior. Mas o que se verifica aqui, agora eu vou fazer a comparação com os orçamentos que o juiz, a Justiça Eleitoral requisitou, é uma discrepância muito grande, né? É a mesma coisa que a gente, numa concessionária Volkswagen, comprar um Touareg com o preço de um Fox, quer dizer, uma coisa que foge a... Não dá para dizer que isso possa ter custado R$ 2,00. Mas vamos prosseguir. Como se vê, tanto os recorridos quanto a empresa gráfica Burt não conseguiram explicar de forma convincente o motivo pelo qual... Por que eles erraram também, né? As notas fiscais de remessa teriam consignado o valor de R$ 4,66. A incongruência fica mais patente ao se verificar o teor dos orçamentos solicitados pela Justiça Eleitoral às diferentes gráficas, obtendo-se valores unitários entre R$ 4,73 a R$ 7,00, bem superiores aos R$ 2,00 declarados por cada exemplar. Vale frisar que tais orçamentos levaram em consideração um número bem inferior. Houve algum erro. Quando se solicitou o orçamento, constou 112 páginas, mas na verdade
232 páginas. E isso foi admitido pelo juiz prolator da sentença, folhas 411. Dessa forma, conforme aduz o Ministério Público Eleitoral, a projeção dos valores de acordo com os números reais, com o número real de páginas, passaria a ser de R$ 9,81 a R$ 14,50 a unidade, o que evidencia ainda mais a enorme diferença entre os valores apontados pelos recorridos e os praticados pelo mercado gráfico. Vê-se, portanto, que o valor do menor orçamento é quase 5 vezes superior ao declarado na prestação de contas. Logo, não merece prosperar a alegação dos recorridos no sentido de que houve apenas uma falha de sistema. Impossível desconhecer que os preços declarados estavam muito abaixo dos praticados no mercado. Tem mais um argumento. O valor declarado para a confecção da revista é inferior ao do papel sulfite que os recorridos receberam por doação da empresa Suzano Papel e Celulose, conforme ressaltaram as agremiações partidárias recorrentes em suas razões. Eu vou transcrever esse trecho das razões. Não bastasse tudo isso, a prova cabal, e essas são as palavras contidas nas razões de apelação, que constam da petição inicial, inclusive. Não bastasse isso, a prova cabal na própria prestação de contas dos réus, os quais informaram ter recebido papel da empresa Suzano Papel e Celulose Limitada. Referida doação estimada em valores pecuniários, equivaleu a R$ 3,17 o quilograma. Pesando a revista 750 gramas cada exemplar e considerando inverossímil a hipótese de que ela fosse composta apenas pelo papel, seu custo unitário seria de R$ 2,38, já acima do valor dito pago. Ainda que não se considerassem as tarefas supostamente a cargo da agência, fotografia, redação, dos agentes contratados para a campanha, distribuição, a esse custo básico haveria de ser acrescido necessariamente o custo de corte, refilamento, encadernação, engrapeamento ou colagem e transporte. Ademais, extrai-se do teor do depoimento da testemunha Abelardo Fonseca Neto, que foi o tesoureiro da campanha. Aspas. Foi feito um planejamento para a campanha dos requeridos e solicitou-se aumento de gastos de campanha de R$ 1.100.000 para R$ 2 milhões. No entanto, o pedido foi indeferido pela Justiça Eleitoral. Ora, a natureza do pedido de aumento de gastos da campanha, analisada sistematicamente com os demais elementos de prova carregados aos autos, evidencia que, agora estou usando as palavras do promotor do Ministério Público, procuraram os réus, em conjunto com a gráfica, que fez a impressão da luxuosa revista, fazer uma mágica contábil, anulando notas e emitindo outras, para tentarem justificar o injustificável, para produzirem o referido material de campanha de forma claramente abusiva, trazendo notório desequilíbrio na campanha manifestado pelo abuso do poder econômico, como bem observou o Ministério Público Eleitoral, primeira instância, presente aos fatos, na comarca, folhas 427 para 428. De fato, o valor expresso nas notas da campanha apresentadas na prestação de contas, R$ 4,66, mesmo que superior ao dobro do declarado, ainda é bem inferior ao praticado no mercado. É de se concluir, portanto, que a iniciativa de proceder ao cancelamento das aludidas notas de saída, o que ocorreu apenas em 28 de novembro de 2012, folhas 493, objetivou ocultar o real valor que representou a confecção dos 75.000 exemplares da revista. Principalmente porque, naquele momento, o pedido do aumento do valor de gastos da campanha já havia sido indeferido pela Justiça Eleitoral. Então, o que aconteceu foi o seguinte: compramos por 2, erramos e fizemos as notas por 4. Bom, então vamos aumentar o valor da campanha de 1 para 2. A Justiça indeferiu. Então vamos cancelar as notas. E cancelaram em 28 de novembro. Dessa forma, não seria razoável imaginar que os recorridos desconheciam a disparidade entre o valor declarado e o valor mínimo de mercado. Assim, acolho e integro as minhas razões de decidir a manifestação da dor da Procuradoria Regional Eleitoral, segundo a qual o conjunto probatório dos autos demonstra que o material contestado teve valor declarado muito inferior ao de mercado. Houve erro contábil da empresa que manufaturou, revelando o valor real do produto. Com o gasto efetivo da revista, os recorridos ultrapassaram o limite de despesa da campanha. Logo, como não há fontes lícitas para esse pagamento, impõe-se que houve arrecadação ilícita de recursos com a captação de recursos não contabilizados em campanha. A ilicitude do artigo 30A, no valor de R$ 200.000, ou aproximadamente 20% dos limites de gasto de campanha, atrai a incidência do artigo 22
da Lei Complementar 64/90, pois bem configurado o abuso de poder econômico cometido pelos recorridos. Os gastos irregulares somados à fraude para contornar a legislação eleitoral e tributária, entre parênteses, declarar valor a menor para emitir pagamento de tributo, fecha parênteses, cometidas pelas partes, emana a relevância das condutas, impondo-se a sanção de cassação do diploma dos requeridos, além da multa no montante de 5 vezes o valor em excesso. É cristalina a gravidade do fato, apto a desequilibrar a paridade de armas no pleito. Em um município com menos de 170 mil eleitores, a tiragem da revista atingiu 45% do eleitorado local. Esse alcance todo só foi possível com a extrapolação do limite de gastos em campanha, que foram realizados, obviamente, com recursos não contabilizados. Vale frisar, voltando ao voto, que o Pleno Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que a omissão de gastos em campanha pode caracterizar a prática denominada Caixa 2, com consequência abuso do poder econômico. Cito o voto do ministro Lewandowski, publicado no dia 10 de dezembro de 2009. No caso interno, considerando-se a tiragem da revista, 75 mil exemplares, e principalmente a divergência de valores atribuídos à confecção de cada exemplar em relação ao preço de mercado, há elementos suficientes para caracterizar a utilização de Caixa 2 e consequente abuso de poder econômico, que, por sua gravidade e potencialidade de influenciar o estado do pleito, ensejam a cassação do mandato. Faz um reparo à manifestação da Procuradoria no que diz respeito à aplicação da multa. Por quê? Observo que nas respectivas petições iniciais não há alusão ao parágrafo 2º do artigo 18 das leis das eleições, razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de aplicação de multa prevista no mencionado dispositivo legal. Essa multa está uma previsão de multa de 5 vezes o excesso. Não houve apuração desse excesso, a representação foi fundamentada no artigo 30A, parágrafo 2º, não se permitiu que houvesse discussão a respeito disso, e então eu entendo que não posso aplicar a multa por essa hipótese aventada apenas nas razões de apelação. Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso para, com fundamento no artigo 30A, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, cassar os diplomas otorgados a Diego de Nadai e Semicali Ganfur e, em consequência, declaro-os inelegíveis para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição de 2012, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei das Inelegibilidades. Comunique-se ao juízo da zona eleitoral de origem após a publicação do acórdão no interior dessa decisão. Esse é o meu voto.